gente procura atividade pronta? Porque pegar para fazer do zero dá muito trabalho, não é? Para você criar uma arte, um desenho, nossa, precisa ser desenhista para criar um desenho. Como que eu vou criar um desenho? Leandro, meu aluno tem interesse em abóboras. Como eu vou conseguir vários desenhos de abóboras diferentes para usar nessa atividade? Leandro, eu entendi que eu preciso criar um jogo de dominó para o meu aluno, mas eu não tenho os desenhos da disciplina que eu preciso. A gente está trabalhando história do Egito e eu não estou achando os desenhos para colocar no dominó. Não sei nem como montar esse dominó para fazer. Leandro, a gente está trabalhando um assunto lá de química. Está faltando os desenhos dos elementos. Eu quero exemplos de elementos químicos para colocar numa atividade de pareamento para o aluno entender. Mas eu não estou achando os desenhos para trabalhar, eu não consigo montar isso na folha para entregar para o aluno. É por isso que a gente procura coisa pronta, não é? Porque falta, às vezes, a ferramenta, o recurso, o material, a imagem que a gente precisa. Falta a ferramenta certa, o recurso certo. Leandro, eu não sei como fazer. Vai fazer o quê? Na mão? Vou desenhar no lápis? Né? É a ferramenta, é o recurso. Leandro, eu vou colocar esses desenhos aonde? De que forma? Como vai ser a estrutura dessa atividade? É o material que está faltando. Leandro, eu não estou achando o desenho que eu preciso. É a imagem que está faltando para você. Imagina o seguinte, imagina que você conhece o seu aluno, você conhece o objetivo educacional dele, ou você tem acesso ao professor que conhece o objetivo educacional, tá? Você tem um repertório, você tem a ferramenta certa, você sabe usar a ferramenta certa, você tem os recursos que você precisa e sabe usar todos eles. Você tem os materiais que você precisa e sabe usar todos eles. E você tem todas as imagens que você precisa para criar a atividade que você precisa. O que é isso daí? Isso é o quê? Um sonho? Com o repertório e as ferramentas, criatividade é o que não vai faltar, porque vai ser só ligar os pontos, tá? A resposta à sua necessidade criativa vai estar de bandeja na sua frente. Vai ser só você se servir. Eu quero isso, com isso e com isso. A gente combina, nasceu uma atividade. Agora eu quero isso, com isso e com isso. Você combina e aí nasce uma atividade. Percebe que aqui é um trabalho coletivo de adaptar atividade? Tá? Conhecer o aluno, conhecer o objetivo educacional e ter um repertório e depois fazer a adaptação, né? Não dá para uma pessoa só fazer isso aqui tudo, né? Eu dividiria aqui a equipe da seguinte forma, tá? Aqui é o AEE e regente. Por quê? Os dois precisam conhecer o aluno. Só que o atendimento educacional especializado ele precisa conhecer um determinado conjunto de atribuições do aluno, de habilidades do aluno. E o professor regente ele precisa conhecer um outro conjunto. Do que eu estou falando aqui, tá? O que eu estou falando? O atendimento educacional especializado, a função é o quê? Remover barreiras, né? Essas barreiras podem ser físicas, sensoriais ou cognitivas. Geralmente, quando é uma barreira sensorial ou física, fica muito evidente o que é, e a resposta para remover a barreira também fica bem evidente, né? O que eu estou falando? Deficiência visual, deficiência auditiva ou um aluno com paralisia cerebral, por exemplo. Tá? A resposta é o que? Geralmente é língua de sinais, braille ou tecnologia assistiva. Tá bom? Geralmente essa é a resposta. Ou comunicação alternativa. Para essas situações, remover as barreiras seria dar acesso ao aluno para esses itens, né? Mas quando o aluno possui atraso no desenvolvimento, ou seja, tem um desafio cognitivo, quando ele possui atraso no desenvolvimento, alguns pontos do desenvolvimento dele, que eu chamo de pré-acadêmico, precisam ser trabalhados. Tá? E esses pontos podem vir a ser trabalhados no atendimento educacional especializado, e é interessante que o atendimento educacional especializado conheça quais são esses pontos que precisam ser trabalhados. Tá? Isso é uma avaliação diagnóstica, né? E o professor regente também pode fazer uma avaliação diagnóstica, só que ele vai olhar para o aluno com outro foco, uma outra perspectiva. Qual perspectiva? O quanto esse aluno conhece da minha disciplina, não é? Por quê? Porque existem disciplinas, acho que a maioria delas,
que para o aluno entender um ponto, ele precisa ter aprendido o ponto anterior, né? Para o aluno aprender o próximo tópico, ele precisa ter aprendido o tópico anterior. Algumas disciplinas funcionam assim, né? Para que eu compreenda os tópicos que são trabalhados no 8º ano de matemática, eu preciso ter aprendido os tópicos que foram trabalhados no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano de matemática. Senão, quando eu chegar lá no 8º ano de matemática, eu não vou conseguir entender algumas coisas, né? E não vou conseguir aproveitar nada. Os tópicos anteriores precisam ser conhecidos pelo aluno, precisam ter sido aprendidos, né? Então, conhecer o aluno tem essas duas perspectivas, né? O que eu chamo aqui de pré-acadêmico, né? Ou de ensino para usar recursos de acessibilidade, tá? E o conhecimento acadêmico, tá? Então, conhecer o aluno, eu vejo essas duas pessoas aqui da equipe trabalhando para fazer isso de diferentes formas. Agora, conhecer o objetivo educacional é o professor regente. Agora, ter um repertório, nem sempre o professor regente tem um repertório muito vasto. Por quê? Por quê, né? Porque o atendimento educacional especializado, ele lida mais com diversidade do que o professor regente, concorda comigo? A rotina de trabalho do professor regente é apresentar aquele conteúdo ali para cada ano letivo. E geralmente ele apresenta o conteúdo das mesmas formas, não muda muito de... Aí em 2020 ele ensinou aquele tópico dessa forma, em 2021 ele ensinou aquele tópico daquela forma. Em 2022 é bem provável que ele ensine aquele mesmo tópico dessa mesma forma, tá? Eu já estudei em escola que a prova era igual, né? A prova do ano passado daquela turma é igual da turma do ano seguinte, porque o professor nem mudou nada, tá tudo igual, né? Por quê? Porque ele tem o repertório dele? Tem, mas aquele repertório ali não é gigante, né? É aquele repertório ali, né? E por isso que, geralmente, o professor de atendimento educacional especializado ele vai ter um repertório maior. Por quê? Porque a diversidade força a gente a pensar fora da caixa, não é? A gente tem um aluno ali que ele se comporta de uma maneira diferente, ele aprende as coisas de um jeito diferente, ele tem desafios diferentes da gente e isso força a gente a buscar novas formas de ensinar. E quanto mais a gente é desafiado e mais a gente busca, mais coisas nós encontramos e adicionamos na nossa bagagem, né, cultural e no nosso repertório de atividades também. Então, eu acredito que o professor de atendimento educacional especializado possa contribuir com o repertório, tá? E fazer a adaptação de fato seria o professor regente. Só que isso é uma coisa difícil de organizar para acontecer, né? Eu vejo poucos lugares funcionando dessa forma, mas seria o mundo ideal, tá? Os dois conhecem o aluno, cada um dentro da sua especialidade, com o seu olhar particular, tá? O professor regente sabe, obviamente, qual é o objetivo educacional que ele vai trabalhar. O professor de atendimento educacional especializado, a partir do conhecimento que ele tem dos desafios do aluno, ele pode sugerir um formato de atividade, um tipo de atividade. Olha, para esse aluno vai funcionar melhor atividade nesse formato aqui, ó. Eu vou lá, pego no meu repertório qual é o formato. Esse formato de atividade aqui, para esse aluno, vai funcionar melhor. Agora é só você colocar aqui o seu conteúdo, né? E aí o professor regente vai e faz a adaptação. Isso aqui é o que eu chamo de mundo perfeito também, mas nem sempre é isso que funciona, né, gente? É quase impossível um aluno ignorar uma atividade criada dentro do campo de interesse dele, tá? Porque uma atividade dentro do campo de interesse não é uma atividade, é diversão, é brincadeira, é prazer. Sabe qual é a diferença entre prazer e obrigação? Né? É o campo de interesse. A diferença entre fazer uma coisa por prazer e fazer uma coisa por obrigação é o campo de interesse. Se o que a gente precisa fazer estiver dentro da nossa área de interesse, não é obrigação, é prazer. Se o que a gente precisa fazer está fora da nossa área de interesse, então é obrigação, é trabalho, né? É aquela velha frase, né? Escolha uma profissão que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia na sua vida. Não é isso que o filósofo falou? Então, a ideia é justamente essa, né? Quando você cria algo para o aluno que está dentro do campo de interesse dele, aquilo não é atividade, ele está se divertindo ali. Ele vai querer fazer mais daquilo. Ele vai dar muita atenção para aquilo ali, tá bom? Isso é uma dica maravilhosa, tá? Uma técnica de adaptação de atividades também.